E no vídeo de hoje a gente vai falar de dívida, que para alguns não é tão legal assim, mas para muitos simboliza o crescimento. E a gente está aqui justamente para entender o que separa quem se beneficia da dívida de quem se prejudica com ela. Se a gente fosse definir quando que uma dívida é boa, a gente pode dizer que é quando que o custo dela é menor que o retorno. Mas como assim? Se a gente fosse dar um exemplo bem simples e aplicado no nosso dia a dia, seria, por exemplo, a compra de um carro. Comprei um carro de 150 mil a uma taxa de 1% ao mês. O carro se deprecia em, vamos botar aqui, 15% ao ano. E eu tenho mais todo o custo de manutenção envolvido e tudo mais que pode acontecer com esse veículo. Ou seja, ele não me gera renda nenhuma. Eu estou financiando uma coisa que está perdendo valor no tempo e ainda destruindo meu patrimônio. Então isso seria o que a gente chamaria de uma dívida ruim, porque ela acaba destruindo o nosso patrimônio. É como se a gente tivesse adiantado algo no tempo, porque se a gente guardasse dinheiro um dia ia conseguir comprar o carro, mas a gente adiantou isso e está pagando juros pelo tempo que a gente ganhou. Então a gente está pagando tempo. Agora, se a gente fosse pensar em um outro cenário, eu pego esse valor em dívida a 1,5% ao mês, pode ser, e a gente constrói algumas casas para alugar. E aqui um detalhe, gente, somado a valorização do imóvel junto ao aluguel que ele vai me gerar mensalmente, a gente consegue chegar ali nos 2% ao mês. Então o spread, que é a diferença do quanto que a minha dívida custa e o quanto que eu recebo de retorno, é o que eu estou ganhando. Então se a dívida custou 1,5% ao mês e eu estou conseguindo, com o aluguel e a valorização do imóvel, 2% ao mês, significa que o meu patrimônio no geral, ele está crescendo 0,5% ao mês, que é o 2 menos 1,5% da dívida. Nesse caso, a gente classifica essa dívida como uma dívida positiva, porque no final do dia, quando a gente soma tudo e diminui, ela está crescendo o meu patrimônio. E isso a gente pode usar para nortear muita decisão que a gente vai tomar. Por exemplo, o pessoal que investe, né? Se a gente fosse considerar que tem lá, sei lá, 100 mil investido, que ele tá lá rendendo a 1% ao mês. E aí você quer comprar um carro, dar de entrada numa casa, alguma coisa nesse sentido? Para você entender se faz sentido tirar esse dinheiro que tá lá rendendo ou pegar do banco, você pode simplesmente fazer a seguinte conta. Como eu falei, esse dinheiro tá rendendo a 1% ao mês. Se a gente fosse pegar esse valor emprestado no banco e o banco tivesse, sei lá, emprestando a 0,8% ao mês, então no fim do dia, considerando o rendimento que a gente tem lá na corretora, lá na bolsa, diminuindo do percentual de juros que é cobrado em cima da dívida, que é 1 menos 0,8, a gente tem ainda um crescimento patrimonial total, né, no geral, olhando todo, de 0,2% ao mês. Então, nesse caso, não faria sentido a gente tirar o valor que está lá rendendo, porque a dívida do banco ela acaba sendo mais barata. E é justamente isso que muita empresa faz. Se a gente fosse pegar o exemplo das empresas do setor elétrico que a gente tem na bolsa, Engie, Taesa, ISA, elas se alavancam muito. Você pode pegar os relatórios delas ali, a dívida é geralmente muito alta. Por quê? Por conta da previsibilidade de caixa que ela tem, sim, mas porque ela consegue pegar essa dívida, esse dinheiro, num valor, numa taxa menor com o banco, com alguém que está emprestando, com debêntures, enfim, do que ela vai ter de retorno dentro do negócio dela. Então, no fim do dia, isso é basicamente uma matemática de mais e menos, né? Mas a gente tem que considerar todos os fatores, tanto tudo que está investido, como eu dei o exemplo aqui de tirar o dinheiro que está investido aí na bolsa, numa caixinha, rendendo, ou mesmo comparar a dívida com o investimento, para a gente saber realmente o que faz sentido e com certeza nortear as nossas decisões. E aqui eu quero aproveitar também no vídeo fazer um parênteses bem legal, porque a gente vê que muita gente critica algumas empresas por conta da alavancagem financeira delas. Klabin, por exemplo, é uma empresa que sofre muito por conta que ela tem uma dívida que é considerada elevada, principalmente se você for considerar nos momentos em que ela está fazendo algum investimento em algum outro projeto. A gente teve os projetos Puma ali, por exemplo, que a empresa se alavanca, claro que são em magnitude muito diferentes da nossa realidade, né? Porque é uma empresa bilionária, enfim, mas ela se alavanca para fazer aquele investimento e depois ela vai abatendo a dívida, né? Ela alonga essa dívida, que também é um detalhe muito importante, para ela conseguir girar, ter um retorno em cima desse dinheiro que não é dela, certo? E depois ela paga essa dívida e no fim do dia ela ainda fica com um saldo positivo, fluxo de caixa positivo, porque ela está tendo um retorno maior do que o custo da dívida. Contudo, nem todos entendem isso, por isso que muita gente critica empresas que estão altamente alavancadas sem analisar tudo, sem analisar todo o detalhe. E a gente tem empresas na bolsa, né? Klabin é um bom exemplo, a gente tem as elétricas, como eu citei aqui, que elas sabem utilizar
muito bem a dívida a seu favor. Não é à toa que elas estão onde estão. Então isso fica sendo como até um ponto de atenção aí para você quando ler um relatório, quando identificar uma empresa. Muitas vezes a cotação dela pode estar baixa por conta da dívida. Cabe a gente fazer essa análise realmente do custo dessa dívida, do retorno que a empresa consegue ter, né? A gente compara alguns indicadores, eu posso trazer isso mais detalhado, mas que isso muitas vezes acaba sendo uma oportunidade que muita gente está jogando fora aí porque não consegue identificar isso nas entrelinhas. Para a gente finalizar esse vídeo, um ponto muito importante que a gente tem que ter agora falando, se você for pegar uma dívida, né, fazer essa comparação e chegar no ponto em que faz sentido pegar essa dívida para construir alguma coisa para alugar ou aplicar algum tipo de ativo que vai te dar um determinado retorno que é maior do que a dívida, é muito importante a gente ter, né, no caso desse dinheiro não começar a render já no próximo mês, muito importante a gente ter uma margem de segurança, ou seja, o valor de algumas parcelas, né, desse empréstimo, desse financiamento, enfim, guardado, porque querendo ou não, essa matemática que a gente está falando aqui, ela só vai começar a fazer sentido a partir do momento que tiver dinheiro entrando. Enquanto isso não acontecer, tudo que você está tendo é prejuízo. Vou te dar um exemplo. Você pegou lá um valor X para construir um prédio. Na sua matemática, o aluguel que aqueles apartamentos daquele determinado prédio que você vai construir geram, ele tem um retorno maior do que o custo da dívida. Então, como a gente falou aqui, isso seria positivo, porque o teu spread no final do dia ele é positivo. Contudo, quando você pegou o dinheiro para construir o prédio ainda não está pronto. Então, todo esse tempo que levar para o prédio ser construído, tens que ter esse dinheiro em caixa. Por quê? Porque até que todos os apartamentos estão alugados, né? E que justificam a tua escolha de fazer a dívida, porque o spread vai ser maior, tudo isso, desde o começo da obra até a finalização dela e aluguel dos apartamentos, tudo isso é custo, então é prejuízo. E isso tem que ser levado em consideração. É um ponto muito importante que eu quero deixar aqui também, né? Porque, como a gente sabe, na teoria é uma coisa, na prática é outra. O mundo ideal não existe, o mundo perfeito não existe. E se você não levar em consideração esses detalhes, né, que são muito importantes no meio do processo, com certeza você vai ter sérios problemas. Então, pro vídeo de hoje é isso. Eu agradeço a sua atenção. Se ficou alguma dúvida, é um tema um pouquinho delicado, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Compartilhe com mais pessoas para que elas também comecem a acompanhar o canal. Até a próxima.